A gente ficava idoso, entre aspas, com 60 e morria com 65. Ficava idoso com 60 e morria com 70. Era no máximo uma década dentro da expectativa de vida. Hoje, a gente fica idoso com 60 e morre com 90. Daqui a pouco a gente vai ter uma população enorme morrendo com 100. A gente vai ter 4 décadas dentro dessa faixa etária. Isso é muita coisa, gente. Prontcast. Conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Olá, Prontcaster. Que legal estar de volta nessa segunda temporada do Prontcast. Eu sou o Lasco Ivisto, CEO da Prontmed, e hoje vou conversar com a Marta Oliveira. A Marta é médica e tem especialização em pediatria e saúde pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela também é doutora em envelhecimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia, nossa convidada se dedica ao estudo do envelhecimento populacional e é CEO da Laço Saúde e da Design Saúde. Ela também foi diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP, além de diretora de desenvolvimento setorial e presidente substituta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Bora então ouvir tudo de bacana que a Marta compartilhou com a gente nessa conversa incrível. Espero que você goste. Marta, então, enorme prazer estar com você aqui, tô muito feliz mesmo. A gente se conhece há tanto tempo e já trocou tanta informação, tanto conhecimento. Você é uma pessoa que eu admiro bastante porque é muito aberta, de verdade. Assim, por tudo que você passou e toda a tua experiência, você está sempre muito ajudando o mercado, né? Então, muito obrigado por participar dessa conversa. Eu queria começar esse papo porque você tem uma experiência. A gente vai dar para falar sobre muitos assuntos com você, mas eu queria muito começar por um assunto mais ou menos recente, que foi essa controvérsia da velhice no CID, aí foi retirado, etc. Como que velhice é entendida pelo mercado, em que momento a gente tá, como é que você tá tão inserida nesse mundo. Queria muito ouvir, né, como é que tá isso hoje, né, depois de tudo isso que aconteceu. E também aproveitar para lembrar, né, que semana passada faleceu o Dr. Paulo Canineu, né, que é um dos expoentes aí, escreveu o Tratado de Geriatria, então também em lembrança a ele, né, em homenagem aqui no dia que a gente está gravando, tem uma semana mais ou menos, né, do falecimento dele, então também aproveitar para a gente começar sobre esse tema e lembrá-lo, fazer uma homenagem. Bom, Lácia, eu que agradeço aí o convite para a gente estar aqui batendo esse papo de novo. Realmente, eu acho que a gente tem aí muita coisa para falar de vários temas e começar por esse tema para mim é muito importante, né? É o tema no qual eu me dedico hoje, me debruço, enfim, que é o envelhecimento. E eu acho que lá atrás, quando eu escolhi esse caminho, né, eu fiz alguns caminhos tortos, né, assim, na parte de estudo eu comecei com pediatria, fui para epidemiologia e aí enveredei no doutorado para o envelhecimento. E eu acho que eu comecei a querer estudar esse tema exatamente pelo mesmo movimento que aconteceu agora com relação ao CID, que é essa coisa da repulsa, né, do preconceito, agora tem vários nomes, né, AGI, etarismo, seja o que for, mas a forma como a gente olha para uma coisa que é a nossa evolução natural. Né? Então todos nós queremos envelhecer, porque se a gente não envelhecer significa que a gente morreu antes, né? Então assim, todos nós vamos envelhecer. Então como é que a gente pode ter tanto preconceito, tanta repulsa, tanto, né, dificuldade em entender isso e entender isso como uma fase natural? E aí começou esse meu caminho aí para esse lugar, e eu acho que a gente, sem querer, a gente tem na cabeça essa ideia de que envelhecer é uma doença. Tanto que aqui no Brasil a gente tem, e aí eu pego alguns dados aí do que a gente tem estudado, a gente medicaliza a velhice, né? Então, por exemplo, na Europa, se você toma acima de 5 medicamentos, você tem que fazer notificação compulsória de polimedicação. Por quê? Porque tomar muitos medicamentos na velhice é um risco. A gente aqui no Brasil tem a média de 11, 15 medicações por idoso. Por quê? Porque a gente tenta dar remédio para uma
uma coisa que é uma evolução natural, né? A gente medicaliza, a gente trata isso como uma doença e a gente quer reverter isso. Então eu acho que a sinalização da OMS foi muito ruim nesse sentido. Uma coisa é você ter uma finitude, que é uma finitude normal, que é o que eles quiseram dar a conotação, né, de morrer de velho. A outra coisa é você impor um CID, uma patologia, para um processo natural da vida. Era a mesma coisa de você botar CID, criança. Então, eu acho que a sinalização é que foi muito ruim, e isso reforça essa ideia do etarismo, do preconceito, da medicalização, enfim. E eu acho até por isso que eles conseguiram aí, que se conseguiu reverter, e eles voltaram atrás nisso, né? Então, tem muita coisa dentro do envelhecimento que a gente precisa discutir, repensar, rever a forma como a gente se coloca. Então, lá atrás, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei porque eu via uma dificuldade enorme do setor de saúde suplementar entender que o idoso é um mercado. E é um mercado gigante, gente. Daqui a 2 décadas, a gente vai ter 30% da população dentro desse mercado, sabe? E aí? É um mercado que eu não quero? Então, assim, tanto tratar isso da forma como precisa ser tratado em termos de cuidado, né, em termos de cidades e organizações, enfim, espaços sociais para isso, quanto entender isso dentro da saúde, né? Então, acho que vem tudo do mesmo lugar, sabe, Lázaro? Sim, nossa, mesmo. E imagina, a gente já tem uma dificuldade de calcular desfecho, né? Desfecho para idoso, que é o que você falou. O que na verdade é o melhor possível para aquela situação, porque a gente não dá para comparar, né? Agora, tem uma coisa que eu me pergunto bastante, eu tive uma conversa na semana passada, deu uma provocada, porque eu conheço pouco disso que eu vou te perguntar, mas como você tava na NS tanto tempo, assim, eu tenho porque eu acho que, não sei se é a melhor forma, né, mas eu tenho uma dúvida grande da forma como o setor de saúde suplementar, e eu acho que aí tem um papel da regulação também, de olhar para a idade apenas como um fator de risco, vamos chamar assim, um fator de diferenciação. E aí tem a ver também o envelhecimento, etc. Mas antes, por que alguém de 30 ou alguém de 40 tem que necessariamente pagar mais? Claro, a tendência é que quanto mais idoso você fica, com mais idade, acaba acumulando mais problemas. Isso é estatístico, você vai ter mais doenças crônicas, etc. Mas como é que isso tá? Porque me parece, né, a gente acho que tem tantas mudanças que o mercado precisa passar para ir em direção a valor, né, que acho que é um ponto bastante grande que a gente vai discutir aqui, que depende muito da forma como a gente enxerga as coisas, e eu acho que a questão da idade, ela é um fator muito importante, mas ela não pode ser o único ponto, né? Então, como é que isso está sendo discutido? Porque você está olhando para o envelhecimento, mas também isso acaba transbordando para as outras faixas etárias, né? Esse entendimento da idade como, até pela agência ou pelo mercado como um todo, né? Tem algumas coisas que a gente ainda traz de uma época que a gente se achava jovem, né? Que a gente era um país onde a predominância era de pessoas jovens. Então eu tenho um gráfico que numas apresentações eu mostro em 2012 e 2022, né? O nosso gráfico é saúde suplementar de idade. A gente era de verdade um triangulinho, era uma pirâmide com aquele centro ali de pessoas jovens bem maior do que o resto, e hoje a gente é um barril, né? Então em uma década, coisa que a Europa levou 100 anos, a gente levou 10. Esse é o ritmo que a gente tá em relação ao envelhecimento. Então a gente traz essa coisa de somos um país jovem. Não somos mais, não somos. Inclusive a gente perdeu o bônus populacional, né? Então acabou, a gente não é mais um país jovem. Então acho que a gente traz algumas coisas desse lugar. Com relação a isso, eu acho que primeiro a gente não percebeu ainda que antes, né, nessa época aí, onde a gente tinha uma expectativa de vida de 65, 70 anos, a gente ficava idoso, entre aspas, com 60 e morria com 65. Ficava idoso com 60 e morria com 70. Era no máximo uma década dentro da expectativa de vida. Hoje, a gente fica idoso com 60 e morre com 90. Daqui a pouco a gente vai ter uma população enorme morrendo com 100. A gente vai ter 4 décadas dentro dessa faixa etária. Isso é muita coisa, gente. É o que eu vivi até agora desde que eu nasci. Olha os ciclos que eu passei, né? Criança, adolescente, jovem, adulto. Isso tudo cabe dentro dessa fatia aí que a gente chama de envelhecimento. Então, primeiro, a gente está falando de uma fatia enorme da população e
totalmente heterogênea. O idoso de 60 é diferente do idoso de 70, que é diferente do de 90, do de 100, enfim. Segundo, enquanto uma população heterogênea, eu vou ter perfis diferentes dentro dessa população, igual eu tenho na faixa etária adulta, né? Então, hoje, um idoso de 60 a 65, ele é exatamente fisiologicamente falando, né, em relação a risco de saúde e tal, igual um idoso de 40, uma pessoa de 40 anos, né? Um adulto de 40. Não tem muita diferença. Então, primeiro que a gente ainda não entendeu esse ciclo aí do que a gente está falando com relação ao envelhecimento. E segundo, que tem alguns conceitos lá atrás, né? OMS 1980 Kalash, né? Quando ele falava de contração de doença, né? Agora tem um termo super na moda que é health span. O que é isso, né? É exatamente isso, ó. Todos somos finitos. Ainda não descobrimos a fórmula da vida eterna. Então, todos somos finitos. A tendência de que eu fique doente ou eu tenha alguma coisa com relação ao envelhecimento, ela é maior. Por quê? Porque fisiologicamente as células vão envelhecendo. A ideia é que eu tenha esse tipo de complicação, doença ou qualquer tipo de sintoma o mais perto possível da minha morte. Que eu passe a maior parte da minha vida livre de enfermidades. Então é esse conceito que a gente precisa buscar, é esse conceito que a gente precisa ter na cabeça para a gente tentar entender que eu vou chegar aos 100, 110, né, e que eu vou viver os últimos 5, 3 anos efetivamente com uma carga maior de doença. A gente ainda está longe, né, de tentar discutir isso. A gente vê países muito mais envelhecidos do que, quer dizer, há mais tempo envelhecidos do que a gente, né, Japão, Europa, enfim, já discutindo isso há muito mais tempo do que a gente. Mas a gente ainda nega que a gente vai ficar velho e que a gente vai precisar de cuidados diferenciados e que o próprio corpo ele vai te demandar coisas diferentes, né? Então, eu falo que não adianta nada a gente ter um prédio lindo de uma clínica especializada em atendimento ao idoso, maravilhosa, e uma calçada toda quebrada. Não vai adiantar nada, eu vou cair na calçada e vou quebrar o fêmur, né? Então, você pensar no envelhecimento é pensar uma coisa muito mais ampla, né? Que tem a ver com estrutura de cidade, que tem a ver com socialização. Hoje a saúde mental, ela é uma coisa super importante e às vezes a solidão, a socialização tá muito ligada a isso. Então, é enxergar um pouquinho além do que a gente enxerga hoje de hipertensão e diabetes, sabe? Sim, eu costumo falar na empresa que, cara, hipertensão e diabetes é tão importante quanto ambiente, socialização e supermedicação. É tudo a mesma coisa, né? Em termos de fator de risco, eles têm o mesmo peso. Então, é muito diferente pra gente pensar isso e entender isso. Uma curiosidade, porque eu entendo que pra gente aumentar o health span, vamos dizer, das pessoas, tem muito que tem a ver com a responsabilidade da própria pessoa, assim, né? Porque não é o médico, o profissional de saúde não é uma pessoa de milagre, né? Não vai conseguir fazer as pessoas terem uma vida, não é entrar numa consulta e sair tudo bem, né? Então tem um papel muito importante do indivíduo que tem a ver com engajamento, com comunicação, que é uma coisa que você fala pra caramba, que eu acho muito legal você citar, né? Das coisas, pô, o que as pessoas enxergam como valor, né? Então, tem um lado muito da pessoa. Onde a gente tá, porque a gente tem discutido tanta coisa atualmente no mercado, o quão maduro não no sentido de implementar, porque acho que isso a gente tá longe, mas no sentido de entender que existem fatores de comportamento que poderiam influenciar em como a gente estratifica as pessoas, até para calcular preço das coisas, né? Então, da mesma forma que a gente faz isso, de uma forma muito mais fácil, né? A gente fazer isso em um mercado de energia, que a gente quer que todo mundo tenha acesso a ponto de energia na casa, todo mundo tem que ter energia para ter internet, para ter geladeira, etc., computador, celular, mas a gente sabe que existem, se você gastar muito, você vai ainda pagar mais caro, porque a gente sabe que você está passando do limite. Então, será que algo não no sentido de gasto, não sei se é esse de gasto excessivo, etc., mas onde a gente está nesse quesito de enxergar outros fatores de comportamento da pessoa como uma variável a mais, né? Uma variável nesse cálculo? Eu acho que tem duas coisas, Lácia. Assim, a primeira é que hoje a 9656, que é a lei que regulamenta o setor, ela não deixa você diferenciar
as pessoas, seja por risco, por doença, por faixa etária ou por qualquer outra coisa. Então, em teoria, eu não posso penalizar uma pessoa porque ela é fumante ou porque ela pratica alpinismo. Enfim, esses riscos, eles não podem ser levados em consideração e não podem tornar a precificação diferente. Quando, há muito tempo atrás, acho que foi 2012, a gente fez na ANS uma resolução que nunca aconteceu. Tem algumas resoluções que eu fiz que nunca aconteceram, mas essa me chama a atenção, assim. Na época parecia uma super ideia e ela nunca aconteceu, que era a possibilidade de você bonificar, já que a lei não permite que eu penalize o risco, então eu não posso te penalizar porque você fuma, eu poderia te bonificar por você entrar num programa anti-tabagismo e se esforçar para sair do tabagismo, sabe? Dentro da ideia de prevenção. A gente fez essa resolução tá vigindo desde 2012, 10 anos. E eu vou te dizer, na época, uma operadora tentou fazer alguma coisa e não conheço nenhuma operadora que use essa resolução. Por quê? Qual a tua opinião? Pois é, por quê? Então, assim, essa é a pergunta. Para mim, eu acho que, primeiro, isso demandaria gestão, isso demandaria acompanhamento, isso demandaria algumas coisas que a maior parte das operadoras não desenvolveu, vamos chamar assim. É muito mais fácil para ela praticar o que está dentro ali do cálculo atuarial e esse esforço ali, ele seria maior do que o retorno do que ela teria, talvez. Então, acho que isso tem aí a primeira coisa. A segunda é que, às vezes, eu falo com algumas operadoras, elas sequer sabem que essa resolução existe. Então, tem aí um descompasso entre as possibilidades regulatórias e o que as pessoas de verdade aplicam no setor. Então, acho que tem aí um descompasso, mas para mim isso me chama muita atenção, assim, essa discussão de como é que eu não penalizo o risco, que é uma coisa proibida pela lei, mas eu bonifico a minha intenção de sair daquele risco. E não aconteceu. Então, assim, algumas coisas que às vezes as pessoas falam muito, mas quando surge uma oportunidade aí de você tentar praticar, ela não é tão simples assim de ser praticada. Curiosidade, Marta, nesse sentido, curiosidade mesmo, que aí eu não conheço o processo burocrático. Quão fácil é você criar um programa? Você tem que cadastrar isso na ANS? Tem que cadastrar isso na ANS, tem milhares de programas cadastrados, milhares. Cada operadora pode ter vários programas. Entendi. Ela pode ter um programa para cada tipo aí de promoção e prevenção que ela faz. Tem muitos cadastros na ANS. Isso leva quanto tempo? Assim, eu falo, muito rápido, isso não é um problema. Mas dentro desses milhares de programas que existem, Marta, pode ser que tenha, tá, gente? Mas eu desconheço algum que aplique essa possibilidade da bonificação. Pode ter, sim, alguma coisa administrativa que esteja mal escrita e que dificulte? Pode ter, mas ninguém nunca pediu para alterar. Então, assim, de verdade, eu não sei se alguém tentou implementar e alguma coisa deu errado, porque quando isso acontece, geralmente as pessoas vão na ANS e falam, essa parte aqui tá ruim, não tá dando para implementar. Então, eu não vejo um esforço nesse sentido. Eu fico com dúvida quando as pessoas começam a falar assim, mas pô, o cara fuma. Existe o inverso. Por que você nunca tentou o inverso? Você tentou? Tentou. Então, assim, tem um pouco isso. Eu acho que é muito importante o que você falou, porque a gente olha, assim, isso vale para qualquer tipo de plano, eu imagino, né? Tanto para o individual quanto empresarial, etc. Qualquer um. E aí, a gente sabe que o tipo de precificação, a forma de reajuste, etc., para esses mercados são regras completamente diferentes. Mas quando a gente está falando de empresarial, onde tem uma flexibilidade maior, vamos chamar assim, de alteração de preço, você conseguir oferecer uma bonificação dentro de um programa e você tá querendo manter a sua carteira de clientes fiel e não ficar trocando a cada 2, 3 anos, sei lá quanto que é a média disso, né? Pô, é um baita de um... Era essa a ideia, tá? Quando a gente pensou isso tudo, era essa a ideia. Legal. Enfim, não sei, eu acho que vale até um round de discussão mesmo, né? Tentou, qual foi a dificuldade, o que na resolução tá ruim, o que pode ser aprimorado, enfim, acho que tem algumas discussões aí que podem ser pensadas. Mas tem um outro ponto dentro disso que eu acho importante a gente lembrar, que é o autocuidado. Eu tô falando isso porque quando a gente incorpora um profissional na Laços, a gente faz alguns treinamentos.
né? A gente faz treinamento de geriatria, enfim, vários. Mas tem um específico que eu acho super importante, que é treinamento em autocuidado. A gente não tem isso nas nossas faculdades, né? O médico não tem isso, o enfermeiro não tem isso, o fisioterapeuta não tem. Ninguém tem a cadeira de autocuidado. Como é que eu treino um profissional para ele ser capaz de fazer o outro compreender como seria o melhor autocuidado que ele pode ter para si mesmo, né? E a gente aqui no Brasil, a gente meio que passa por cima, essa coisa latina, a gente passa por cima disso, né? Ah, por que eu vou ficar esperando 3 horas pro cara calçar uma meia elástica? Eu vou lá, enfio no pé dele 2 minutos e resolvi o problema. Só que você não entende que você tá piorando toda a possibilidade dele de manter aquela funcionalidade. Então, tem algumas coisas aí sobre autocuidado que a gente precisa desenvolver aqui no Brasil, capacitar, treinar mesmo as pessoas. Não é simples você ser um instrumento que ajude as pessoas no autocuidado. Então, eu acho que faltam algumas capacitações pra gente aqui no Brasil com relação ao envelhecimento. Aí falando mais especificamente desse grupo, né, que é o que mais se beneficiaria. Então, falta a gente mostrar que essa multiplicidade de cuidados que a gente tem, que eu pego várias receitas em vários especialistas, misturo tudo e mando pra dentro, isso mata. Falta a gente mostrar que essa coordenação do cuidado aí que a gente fala tanto, ela precisa existir. O que é autocuidado? O que é finitude de vida, o que é cuidado paliativo de verdade, não é isso que aconteceu ano passado, pelo amor de Deus, eu quase tive um peripreco, não é isso? O que são essas coisas que são tão importantes pra gente que a gente não discute, não aprende, não tem nada sobre isso na nossa formação, nada aqui no Brasil. Então, acho que tá na hora da gente chacoalhar aí do início ao fim, sabe? Desde a formação até, de verdade, a prática, sabe, Márcio? Ah, com certeza. Tem todo esse lado que envolve ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro e entender que, pô, se eu não mostrar a dificuldade que a pessoa vai ter em fazer, como que ela vai fazer sozinha? Então, toda essa história do engajamento, né? Porque quando a gente fala de valor, existe um lado bem importante, porque a gente vai calcular desfecho, né? Então, desfecho é a parte importante, uma parte bem importante do cálculo de valor. Só que para a gente ter desfecho, tem que ter um engajamento do paciente, tem uma responsabilidade do profissional de saúde de fazer isso. E quando você fala disso do micro, que é o treinamento, de estar com os profissionais, de dar o tempo para que eles consigam executar de fato aquilo que se espera de engajar. Vou falar que eu acho difícil engajar um paciente em uma conversa de 5 a 10 minutos, né? Então, você não vai ter milagre que a gente vai fazer, não tem jeito. Agora, se pegar um tempo maior de criar uma conexão com aquela pessoa, aí sim é uma boa conversa, né? Contar uma história, entender. Então, eu acho que tem um papel bem importante. Você fala muito nessa questão de valor em saúde, do descompasso entre a cadeia, né? Porque o valor entre as partes é muito díspare. Então, a gente não consegue nem se alinhar o que é valor para mim, o que é valor para você. Você fala muito do paciente, olha muito ainda para hotelaria e acesso, né? É incrível. Como que isso mudou? Onde é que a gente tá, né, nesse sentido aqui no Brasil para olhar para isso, né, para a questão de valor? Como é que você enxerga? A gente ainda tá com dificuldade na parte de cima da conta, na parte de baixo da conta, né, porque tem os dois lados. Como é que você tá vendo? Agora que passou um ano, vamos dizer assim, a gente tá no final desse ciclo agora, de pandemia, a gente tá saindo do outro lado, com alguns aprendizados, algumas sequelas, etc, né? Então, como é que você tá olhando pro cenário atual? Né? Eu acho que não mudou, e não mudou nem a forma do setor se comunicar, obviamente nem a forma da pessoa entender o que é valor. Então, assim, infelizmente não mudou. Acho que na pandemia a gente teve algumas oportunidades que a gente perdeu, de verdade. Então, tiveram momentos aí onde as pessoas estavam muito engajadas em falar de saúde, entender o sistema de saúde, a falar de prevenção. A gente perdeu todas as oportunidades que a gente tinha ali, que foram abertas,
naquele momento, uma pena. Mas eu acho que entender o que é o valor para a pessoa e tentar reconstruir essa imagem de valor é muito importante. É complicado? É complicado. Isso tem que vir de um esforço mais unificado? Acho que sim. Mas precisa começar, né? Então, assim, as pessoas ainda percebem o valor, como você falou, o acesso, né? Então, assim, o que eu, consumidor, espero quando eu compro um plano de saúde? Eu espero acesso rápido e ilimitado. É isso que botaram na minha cabeça, né? Que eu vou ganhar uma carteirinha lá e eu não vou ter mais problema para fazer o que eu quiser, aonde eu quiser, como eu quiser, quantas vezes eu quiser. É isso que me venderam, né? É essa ideia que me passaram. Então, o valor que eu tenho quando eu ganho aquela carteirinha é esse, né? Uhul, agora eu vou pro shopping, não é isso? É o conceito de entender como benefício, né? O plano. Então, como é que eu reconstruo isso? Eu reconstruo mostrando o que é valor para essa pessoa. Melhor valor para você é quando você adoecer, você ter o seu diagnóstico acertado e o seu desfecho assim. Aonde eu acho essa informação? Não tem. Se eu tentar entender quais são, com alguns critérios, os melhores prestadores do Brasil, quais são os critérios que eu tenho hoje? Acreditação? Ninguém sabe o que é isso. Ninguém tem a menor noção do que é isso. Qual é o outro critério que eu tenho? Não tem, cara. Aí vira hotelaria, né? Vira imagem, vira marketing. Então, assim, eu não tenho aonde buscar isso. Então, a gente fala isso das pessoas, mas a gente não dá instrumentos para que essas pessoas refaçam a sua ideia de valor. E aí, cara, enquanto a gente não construir isso, não adianta, as pessoas não vão ter onde buscar. A gente mesmo. Se você tiver uma patologia neurológica, eu acabei de fazer uma cirurgia, tem 2 meses. Quais seriam os melhores resultados aqui no lugar onde eu tô? Eu fui buscar o médico por indicação, fui em alguns até eu olhar no olhinho dele e falar, gostei desse aí. Isso porque eu sou médica. Aí depois eu fui buscar o hospital por indicação do médico, aí ele me deu uma cartela, falei, eu quero esse porque eu acho que esse daqui é melhorzinho. Então, assim, a gente que tá dentro do sistema de saúde, a gente não tem referência. Imagina as pessoas que estão, né, mais afastadas disso para elas terem referência. É muito difícil. Então, eu acho que tá muito ligada aí a educação em saúde, tá ligado a gente ter a informação acessível, tá ligado eu entender essa informação, não adianta eu ter informação se eu também não entendo, e tá ligado, gente, a marketing não tem jeito, né? Enquanto eu não vender corretamente o que significa aquilo ali, eu vou continuar tendo o meu valor atrelado àquele momento da venda, e aí depois eu quero que ele entenda que é muito melhor ir pro médico de saúde da família. Foi isso que eu vendia? Não, eu vendia acesso a especialista. Então, assim, tem toda uma construção aí a ser feita ainda dentro do setor. Só que a gente já fala isso, eu pelo menos tenho 15 anos. Né? E aí, a nossa velocidade de mudança, ela é muito baixa. Muito baixa. Sim, agora... Porque, assim, o mercado mudar é, na verdade, grande parte das empresas mudarem individualmente, né? Então, a gente tá vamos pegar um gestor de saúde que entende, tem muita gente que a gente conhece pessoalmente que concorda com tudo isso que a gente tá falando. Então, aqui a gente tá falando muito de educação, de comunicação, de estar na ponta, de explicar para as pessoas que de fato é o mais importante, gerar essa confiança, porque aqui, agora, história, né, pessoal, assim, você fala com as pessoas buscam um certo pertencimento ou acolhimento. Pô, eu vou lá, eu tenho 3, 4 médicos, eles nem se conhecem, eles não fazem... A gente brinca, eu brinco com os meus médicos, pessoas, eu falei, eu adoraria, e a gente fez isso, que a gente tivesse tudo no mesmo grupo de WhatsApp. Pelo menos, todo mundo se fala. Então, nutricionista, o médico lá, etc. Todo mundo tá no mesmo grupo, e aí quando tem um exame que sai, a médica vai lá, coloca os resultados, fala, tá acontecendo isso, vamos mexer. Porque a gente quer, como pessoa, né, fazer parte, que a gente fala, tem gente cuidando de mim, né? Tem gente que tá se preocupando comigo. Então, acho que tem esse lado de gerar essa conexão e engajamento, né? Agora, tem um outro lado, que é a operação do negócio, né? A conta tem que fechar no final do dia, porque a gente tem que fazer comunicação, tem que contar tudo
engajar as pessoas a navegar de uma forma melhor e tal, ser atendida de uma forma melhor. Por onde começa no sentido da execução desse trabalho, né? Porque a gente conversou bastante sobre isso em outras vezes, né? Outras oportunidades. A última vez que a gente falou bastante de coordenação de cuidado. A gente tem um passo antes, que é tentar entender estratificação, saber o que a minha população tem, etc. Quais são os caminhos, né? Qual que é o passo a passo disso? Quais são as barreiras para a gente conseguir fazer esse passo a passo hoje, no sentido do back-office, vamos chamar assim, né? Entre aspas, né? Não é o back-office, mas é a parte por trás do motor do carro, vamos chamar assim, ó. Eu acho que back-office é um bom nome. Eu tô vivendo isso agora, né? Assim, isso é minha vida hoje, né? Então, acho que eu desisti de tentar falar e fui tentar fazer. Então, assim, essa é a minha vida hoje. Então, eu vou te dizer que é menos complexo do que a gente imagina. Os profissionais de saúde, eles estão loucos para viver uma experiência dessa. Então, depois que eles entram na experiência, eles querem viver essa experiência. Então, eu tenho uma adesão muito importante dos profissionais de saúde, que era uma coisa que eu tinha muita dúvida. Eu tinha muita dúvida se a gente ia conseguir, de verdade, essa articulação, essa coordenação aí, ou se ia ter muita resistência. Não tem. Eles topam, querem, gostam, enfim. Então, eu acho que tem um problema aí de você institucionalizar essa organização. Então, hoje, eu tenho muitos parceiros, então a gente consegue fazer isso em parceria, não precisa ser tudo meu. Essa também é uma discussão, né? Tem que ser tudo meu? Não tem que ser tudo meu. Mas eu preciso deixar muito claro como é essa coordenação. Então, quem é que faz essa coordenação? Como é que essa coordenação é feita? E aí, eu acho que tem uma coisa que hoje os pacientes, eles estão muito carentes. Eu acho que essa é a palavra, carente. Isso que você falou, eu fiz um grupo de WhatsApp. Eu tô carente de saber como é que vocês estão cuidando de mim, porque tá cada um indo pro canto, né? E aí, eles têm essa adesão, esse engajamento muito rápido. Então, na hora que ele tem um contato pessoal, ele confia naquela pessoa que está fazendo aquela navegação, aquela coordenação do cuidado. E ele sabe que a qualquer momento, seu grupo de WhatsApp, você pode acionar essa pessoa, eu me sinto confiante. Eu não preciso ficar indo para emergência a cada minuto que eu sinto uma bulha aqui no meu coração, sabe? Então, é impressionante lá, assim, a gente agora já tem 1 ano e meio de empresa, a gente começou a fazer algumas contas de retorno, chegou uma hora que o ROI tava dando 3, eu falei, para tudo, tem tudo errado, né? Fizemos as contas tudo errado. Não, cara, é porque a quantidade de idas à emergência e internações equivocadas é uma coisa muito gigante, entendeu? Então eu acho que é possível, os profissionais têm aderência, mas você precisa muito fortemente ter e fazer, né, e ter aí um método para fazer essa coordenação. Entendo isso, as coisas acontecem, e aí é muito legal você ter falado, porque é muito semelhante ao seu grupo de WhatsApp. É efetivamente um falar com o outro, tomar as decisões efetivamente em conjunto e rápido. Eu não posso perder tempo. Então, se aquele cara tá pensando em ir para emergência, ele tem que ligar para mim primeiro. Rapidamente, se eu sou a coordenadora, já tenho que articular com o médico, dar a resposta para você em segundos no seu grupo de WhatsApp e você se sentir tranquilo e você confiar em mim. É isso. Então, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, hoje é tudo muito... Como fazer isso em escala, né, mano? A gente tem, hoje no Brasil, uma coisa que eu tenho conversado muito, assim, nas aulas que eu dou de MBA e tal, que pra mim é uma realidade que vai deixar de existir, que é isso que a gente chama de consultórios isolados, né? Cada um tem seus consultórios, eu não tô aderido a nada, né? Eu não tô aderido a uma academia, eu não tô aderido a uma operadora, efetivamente, eu não tô aderido a um hospital, eu tô sozinho no mundo. Se você olhar pra fora, isso não existe mais em nenhum país, nem Estados Unidos mais, né? As pessoas estão sempre, de alguma forma, organizadas em grupos, seja grupos de providers, então, sei lá, os mesmos especialistas se juntam e tem ali um grupinho de especialistas que caminha junto, ou eu tô aderido a uma academia, ou eu tô aderido a um hospital, eu tô num grupo de pessoas, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque é muito difícil eu viver sozinho no sistema de saúde. A gente tem uma quantidade de demanda de informação, de informatização, demandas de negociação, demandas
muito maiores do que uma pessoa sozinha consegue absorver. Então esses grupos, eles começam a proteger de alguma forma e capacitar essa pessoa para ela conseguir sobreviver aí no meio do sistema de saúde. Então, eu acho que a gente vai caminhar também para esse lugar, que vai ajudar muito a gente a diminuir essa quantidade de informação espalhada que a gente tem por aí. Então, vão ter alguns caminhos aí que eu acho que a gente vai acabar indo, né? E assim, eu acho porque o mundo inteiro fez e a gente não é ET aqui dentro, né? A gente vai acabar indo pro mesmo lugar que os outros foram, né? A gente não é Europa, não, mas a gente é muito parecido com os Estados Unidos e os caras foram por esse caminho. Tem algumas coisas aí que vão acontecer que vão ajudar a gente a pensar sobre isso, mas eu concordo com você, a conta precisa fechar. E aí a conta precisa fechar e ao mesmo tempo eu preciso ter o numerador, né, que é o desfecho. Ela tem que fechar, mas eu preciso também dar resultado. Então, eu acho que a gente vai ter ainda muito solavanco até chegar nesse lugar, mas alguns movimentos maiores, tipo isso, né, uma reorganização de rede, ela vai acontecer. Eu queria muito te ouvir nesse mundo da informação, né? Porque é alguma coisa que está tão próxima da gente aqui como ProntMed, mas queria muito ouvir a tua visão em relação ao dado, né? Como é que isso está influenciando lá na ponta uns exemplos de coordenação e tentar medir alguma coisa de desfecho, né? Porque isso a gente tem que... Porque é muito difícil, né? Chegar em pelo menos alguma coisa que a gente consegue medir para ver se está melhorando ou não está melhorando, né? Talvez nem dê para chamar de desfecho, mas pode ser algum número, né? Algum índice que a gente tá medindo. Como que você olha para isso? Duas coisas. Quando você fala de escalável, eu acho que depende, tá? Porque a gente tá falando aqui de cuidado. E tem uma crítica que eu faço hoje, é o seguinte, a gente tem tecnologia e a gente tem RH. A gente fala de um, a gente fala de outro. A gente nunca pensa os dois juntos, que é o híbrido. O híbrido, ele tem, ele é o único possível, na minha opinião. Eu tenho a tecnologia que vai até um certo ponto e eu tenho o RH que entra em um certo ponto. O híbrido, pra mim, ele é o único possível, viável aí pra gente dar escala, vamos chamar assim, né? Tecnologia sozinha nunca vai existir dentro da saúde. Ela pode existir no banco, ela pode existir no comércio, ela pode existir em vários lugares, mas na saúde a gente não chegou nessa evolução ainda da gente ter tecnologia sozinha, né? Durante algumas décadas aí a gente vai ter o humano ali, né? Se ela é híbrida, ela já tem um ponto de escala diferente do que um banco, né? Vamos pensar assim. Com certeza. Então eu acho que hoje, na falta total de articulação de dados, o que a gente puder fazer para preencher os gaps é válido. E isso não impede que eu escale, porque eu vou estar preenchendo um gap e eu vou estar escalando em outras áreas e ganhando tanta informação e tanto conhecimento que na próxima vez eu já consigo ultrapassar, e eu começo a ser mais inteligente, né? E ultrapassar aquele ponto que era um gap que agora eu consigo ultrapassar. Então, o que eu quero dizer com isso? Na falta de uma articulação, eu vou aprender a articular o que eu não consigo articular hoje. Esse é o meu objetivo aí de ser escalável. Então tem um pedaço aí que é esse aprendizado de máquina, que eu vou ter que criar aí para conseguir passar por isso. Então, só pra gente pensar aí que a gente tá falando da saúde, que é um pouco diferente, assim, se eu estivesse falando, por exemplo, do setor financeiro, né? O setor financeiro, efetivamente, eu não preciso de humanos. 0 humanos. Quanto menos humanos, menos chance de erro eu tenho. Vamos pensar assim, na saúde a gente ainda não tá nesse lugar. Com relação a padrão de informação, a gente tem hoje já a capacidade de ultrapassar um pouco esses padrões. Vou te dizer como é o prontuário aí mãe lá da Holanda que a gente se inspira, né? E trouxe pra cá. Na verdade, lá o padrão não existe. Não existe padrão. E aí, as enfermeiras ou médicos falam com o tablet, esse tablet absorve aquilo que é falado
transforma essas falas em algo aproveitável, cria-se os padrões internos daquela linguagem, que pode ser uma linguagem regional, pode ser uma linguagem nacional, pode ser o que você quiser, porque eu tô treinando alguém a aprender aquela linguagem, e devolve aquilo numa outra linguagem, que pode ser uma linguagem num relatório, numa linguagem num áudio, o que você quiser. Por que eu tô falando isso? Porque talvez essa busca de padrão da gente, ela acabe menos importante por conta da inteligência artificial, por conta de tudo que tá por vir aí, que talvez a gente ultrapasse um pouco essa necessidade de padrão. Ele vai ficando um pouquinho menos importante do que é hoje, né? E assim, eu tô falando de um lugar onde eu ajudei a pensar a TUS, né? Então, assim, a TIS. Então, por quê? Porque naquele momento eu tinha, sei lá, 15 formas de falar exame de urina. Urinálise, EAS, exame de urina tipo 1. Cara, como é que o computador vai entender que aquilo trem todo ali é a mesma coisa? Só eu escrevendo tudo igual. Agora, se eu falar pra ele urinálise, urina tipo 1, ele tem capacidade de entender que tudo aquilo é a mesma coisa. Na verdade, o que eu acho, até ajudando na discussão, em teoria, vamos dizer que no caso da urina tipo 1 aí, o médico vai escrever da forma como ele quer e cabe ao sistema. Se é inteligência artificial, se é uma... transformar isso em outra coisa. Ele vai colocar num padrão. Vai ter que ter um padrão, né? Porque lá pros computadores vai ter que ter um código que fala que é 1, 2, 3, e aí a gente vai ter que entender que tudo é 1, 2, 3. Mas aí ele vai entender que urinálise, EAS, urina tipo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, concordo, porque não é... Concordo 100% com você que não é responsabilidade do profissional de saúde ser o organizador da informação. Ele tem que ter consciência que não dá para ele escrever também de uma forma completamente esdrúxula, que ele tem que ter um mínimo, né? Porque o computador também não faz milagre, né? Então, ele tem que entender que colocar o dado é um passo muito importante pro processo, na verdade, é o início, né? Pra gente poder disparar várias coisas. E isso é muito interessante, porque no momento que a gente entende e fala assim, pô, eu preciso buscar alguns sistema que resolva isso para mim, porque o trabalho que o gestor vai ter que ter, que é o início da nossa conversa de, pô, como é que faz acolhimento, como é que ensina a fazer autocuidado, como é que tem empatia. Esse é um trabalho que tem que ser... O computador não vai resolver esse problema. Tá longe de resolver esse problema. O tempo que o gestor vai ter que ter com o corpo clínico é nisso. E não assim, olha, a gente tem 15 urinas tipo 1. Todo mundo, toda vez que vocês forem preencher, preenche aqui, não dá. O computador tem que fazer esse depara, vamos chamar Exatamente. assim, esdrúxula, né? Concorda, assim, não tem jeito. Porque esse é um ponto que a gente fala bastante, né? O prontuário, ele nasceu no início como um módulo dentro de um sistema financeiro do hospital, né? Para resolver faturamento, etc. Então, ele é um pedaço de um processo. Só que não é isso, né? Então, acaba que tem que se pensar em usabilidade para o profissional. Aqui a gente fala bastante isso, que prontuário não tem que ser protagonista, tem que ser coadjuvante do atendimento, né? Isso é a parte mais importante. A gente tem que esquecer que o prontuário existe o profissional, né? Ele não tem que olhar, porque senão... E o pior, Lácia, que é o seguinte, o grande barato que é você extrair a boa prática disso, a gente demora muito a chegar lá hoje exatamente por conta dessa falta aí de integração, né, entre todos, né? Então, assim, como é que eu vou saber, por exemplo, se aquele protocolo que eu fiz, sei lá, para oncologia, ele tá funcionando, se o dado de vida real do cara do ambulatório eu não tenho depois. Então, eu perco esse desfecho, né? O desfecho de cada um tá naquele seu ato. Então, se eu sou o cara da radioterapia, o meu desfecho é não queimar o cara. Porra! O meu desfecho é ver se a rádio funcionou daqui a 1 ano. Esse cara jamais vai saber isso. Então, assim, essa falta de integração, ela não permite que ninguém veja o todo. Ela não permite que eu chegue aonde efetivamente eu quero chegar. E com isso, eu não consigo devolver pro cara o melhor padrão, porque o ideal seria falar assim, cara, ó, nessa pessoa aí, o melhor, a própria inteligência aí gerada naquele mundo ali, poderia dar muito mais feedback
feedback do que a gente tem hoje, em termos de padrões, em termos de protocolos, em termos de ajudar o profissional a chegar no melhor desfecho, né? Isso a gente ainda está começando a chegar nesse lugar, mas exatamente porque eu nunca tenho o final. Se eu tô no hospital, eu não tenho a parte ambulatorial, se eu tô no ambulatorial, eu não tenho a parte hospitalar, se eu tô no exame, eu não tenho nada do resto, né? Uma vez a gente fez uma avaliação e quem tinha hoje no Brasil uma quantidade de dados mais razoável para você enxergar o todo de um paciente, sabe quem era? As IBNs. Que não estão nem atreladas à assistência. Era o cara que tinha o melhor dado para eu chegar no melhor protocolo assistencial. Olha que doido. E é um pedaço da informação, né? Um pedação da informação. Que não está articulado com lufas. Olha que interessante, né? Olha só. Nossa, tem tanta coisa para fazer, porque eu já ouvi você falando assim, tem hospital que não consegue ver taxa de reinternação dos próximos 30 dias, né? Então, é assim... Não vê mesmo. E assim, não é nem, não quero ver. Não, ele não vê. O sistema não reconhece que a Dona Maria é a Dona Maria. A Dona Maria é sempre um número a ser gerado. É muito louco. Muito louco. Agora, Marta, assim, a gente... dá pra falar mais 2 horas, a gente tá chegando no final da nossa conversa, mas o que eu queria, assim, a gente falou de tanta coisa muito importante, a gente tem muita gente que escuta, que é gestor, que é profissional de saúde, etc., que gosta desse assunto. Onde você indicaria para começar no sentido de educação, né? Porque eu preciso tem que ler, quem são as pessoas, quem que tá falando sobre isso no mercado, quais são as referências, eu quero ler, eu quero entender como fazer coordenação de cuidado, eu quero entender um pouco sobre desfecho clínico, né? Vai lá na Aishon, pelo menos dá uma olhada. É muito à frente do tempo do Brasil, né? Então, assim, a gente tá antes, mas onde é que as pessoas vão se educar, né? O que você sugere, na tua opinião? Eu acho que tem, aí falando aí desse pedacinho que a gente tava falando, eu acho que a Aishon é uma inspiração. Assim, nunca indico a Aishon como um objetivo. Eu estudei tudo que eu podia da Aishon, mas como uma inspiração. Ó, esse daqui é minha inspiração. Antes de eu chegar nessa inspiração, cara, eu vou plantar a semente, né? A árvore eu não vou ver. Quem vai ver é a minha próxima geração aí, né? Então, eu acho que é super importante você entender o limite da onde você pode chegar. Então, é uma inspiração, sim. Eu amo aquele livro do Lalu que fala reinventando a... Eu sou péssima para nomes, mas eu acho que ele traz ali vários exemplos de como que a gente consegue sair da caixa. Eu acho que hoje o que mais a gente precisa é sair da caixa. Eu gosto muito de tentar olhar para outros sistemas, não só o de saúde. Então, a gente sempre consegue encontrar inspiração em outros lugares, não necessariamente na saúde, principalmente quando a gente está falando aqui de engajamento, de comunicação. Tem muitas outras áreas que fazem infinitamente melhor do que a área da saúde. Então, acho que vale a pena olhar para outros lugares, olhar para fora. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode tentar buscar também, conhecendo outras coisas. Por exemplo, Stanford tem uma área no site que eu amo, que é sobre envelhecimento. Eles têm lá uma área que está dentro da saúde, mas está apartada, que é sobre envelhecimento. E aí eles montaram esse núcleo, e esse núcleo ele tem 3 pilares. Eles dividem como se fosse cabeça, corpo e membros, né? Saúde física, mental e financeira. Então o cara olha para trabalho, retorno ao trabalho, né? Recapacitação dessa pessoa, tão importante como saúde mental e saúde física. Então a gente começar a olhar esse tipo de lógica um pouquinho diferenciada é muito legal, gente. É muito legal você poder pensar um pouquinho fora da caixa, e óbvio que a gente não vai pegar o que tá lá e chapar aqui dentro, que a nossa realidade é outra, e eu também não acho legal essas críticas, cabe na Finlândia, não cabe no Brasil. Cara, ser humano é ser humano, a Finlândia, né, tem outra realidade, a gente tem outra, mas
Se tem uma prática que funcionou, por que eu não consigo adaptar e trazer essa prática para cá do que tentar ficar inventando a jabuticaba, né? Então, eu acredito de verdade que a gente consegue olhar para fora e trazer algumas coisas para cá. Que legal. Obrigado demais, Marta. Obrigado mesmo. A gente ainda vai voltar algumas vezes pra gente terminar alguns assuntos. E como que as pessoas falam com você? Onde que elas te encontram? Quer falar com você, né? Onde que você escreve em algum lugar? Na verdade, escreve porque faz artigo, tá em... Acho que escrever Marta Oliveira no YouTube vai ver um monte de vídeo legal, assim, muita informação do que a gente trouxe aqui. Tem algumas coisas mais detalhadas. Como é que as pessoas te encontram? Vou deixar meu e-mail, porque eu acho que tem coisas que às vezes só a gente falando mesmo, de verdade, né? Claro. Então é Marta, com TH, @laçoissaude, sem o C cedilha, né? Fica lacoissaude.com. Tá bom, a gente coloca nas notas do show também para as pessoas, mas acho que vale o pessoal te seguir no LinkedIn, né, ou te conectar em outras plataformas para ver, eventualmente tem alguns vídeos que te marcam, né, então que você tá falando. Obrigado, agradeço demais sua participação, sempre muito legal, parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido, pela sua trajetória aí de mercado, você tem muita contribuição importante que tá sendo pro mercado de saúde. Obrigado, muito, e espero ver você em breve de novo. Eu que agradeço, gente. Sempre muito bom estar aqui com vocês, com você lá. Acho que a gente pensa muito parecido, então a gente sempre troca muito boas ideias. Muito legal. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigado. Tchau. Tchau. Você ouviu o Prontcast, conversas inteligentes sobre saúde e tecnologia. Para saber mais, acesse nosso site prontmed.com e siga nossas redes sociais. Até a próxima!